Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Laura Fontana, especialista em harmonização facial, e hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre rinomodelação e preenchimento labial. O nariz e os lábios, eles fazem parte da zona central da face e, além disso, por serem áreas específicas e elementos centrais, são regiões que chamam a atenção quando nós fazemos análise completa de um paciente, para, a partir disso, fazer intervenções com os procedimentos da harmonização facial. Quando nós realizamos a análise facial de um paciente, tanto em terços faciais, terço superior, terço médio, terço inferior da face e seus referentes pontos cefalométricos, também estruturas dos quintos faciais, bem como análise de perfil, linhas oblíquas, linhas contínuas de acordo com a cefalometria da face e também as proporções específicas de um planejamento estético, que é um assunto bastante denso. Então, dando um enfoque à rinomodelação e preenchimento labial, como nós falamos anteriormente, são regiões que chamam atenção em um rosto e requerem uma certa atenção especial. Quando nós analisamos o perfil facial de um paciente, eu vou estar colocando uma imagem aqui para nós analisarmos em conjunto, alguns planos específicos de análise da perfiloplastia, que seria a relação entre o nariz, os lábios e o mento. Há diversas linhas de acordo com essa análise do perfil facial. Entre elas, plano de Bruston, plano de Ricketts, E-line, linha S, que é a linha de Steiner, ângulo de Merrifield, ângulo de Holdway. Então, há diversas linhas específicas de acordo com o planejamento estético de cada um deles. Mas que em média, quando nós traçamos uma linha em relação ao ponto pronasal, a região do pogônio mole, que é o ponto cefalométrico mais anterior do mento, essa linha oblíqua na lateralidade da face do nosso paciente, em média, o lábio superior ele deve estar em torno de 2 a 2,2 aquém desta linha, e o lábio inferior também em medidas específicas de acordo com cada caso. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns casos tanto de preenchimento labial como de rinomodelação. Aqui um casinho de preenchimento labial que, se nós observarmos na foto anterior ao procedimento da paciente, um lábio com características bonitas, delimitações específicas dessa região inferior da linha oblíqua do contorno labial inferior, tá? Porém, a gente observa uma falta de estruturação nessa região do arco de cupido, também uma pequena inversão da região próxima à zona do modíolo, da região de comissura labial. As colunas filtrares, elas estão delimitadas, são as colunas do filtro. Eu observo principalmente uma falta de volumetria nos tubérculos centrais e laterais do lábio superior. Em relação ao lábio inferior, nós temos dois tubérculos, os dois tubérculos laterais. Eles estão projetados, porém falta-se claramente uma pequena delimitação. O que chama também atenção é essa inversão da região de comissura labial. Ela já está com aspecto de uma boquinha triste, já não está totalmente retilínea com o processo de envelhecimento, além de todos os fatores que contribuem, também como reabsorção óssea, diminuição dos compartimentos de gorduras superficiais, frouxidão ligamentar, diminuição de espessura dérmica. Isso tudo contribui para o nosso processo de envelhecimento e nós precisamos lembrar que os lábios também envelhecem, bem como a estrutura nasal. A estrutura nasal, quando a gente comenta sobre a região nasal, que a gente vai falar posteriormente, principalmente a fossa piriforme, ela sofre um alargamento no processo de reabsorção óssea. E o nariz ele é composto por estruturas do osso nasal, estrutura muscular e região de cartilagem, as cartilagens alares, as cartilagens laterais, formando as cruras mediais e cruras laterais. Então, automaticamente, o narizinho ele acaba girovertendo no sentido inferior, causando um aspecto de um nariz com uma pontinha mais caída, e a região labial também sofre com o processo de envelhecimento. É importante a gente lembrar que a estrutura labial, o músculo orbicular da boca, nós temos a inserção de mais 20 músculos que influenciam
na estruturação dos lábios. A perda de dimensão vertical pelo processo de reabsorção óssea, os lábios eles ficam mais murchinhos. Essa distância equivalente entre a base nasal e a estrutura de contorno do lábio superior, essa estruturação dérmica, ela aumenta com o passar do processo de envelhecimento. E aí a gente pode estar fazendo associações, por exemplo, de lip lift, outras terapias em si para diminuir essa estruturação da base, esse comprimento, tá? Mas somente com preenchimento labial a gente consegue resultados muito bons. E agora a gente observa a fotinha do pós-imediato, tá, gente? Claro que tá um pouco inchado, tá? Mas a gente observa resultados muito bacanas. Olha que legal. Causando um aspecto de um lábio mais hidratado, um lábio mais delimitado. Então, olha que interessante, a gente conseguiu uma marcação e definição da região do ápice do arco de Cupido e também dessa zona tanto de arco de Cupido como das regiões laterais, formando esse M ou um Wzinho invertido. Nós obtivemos uma melhora de contorno tanto do lábio superior como do lábio inferior. Além disso, definições dos tubérculos do lábio superior, então os dois tubérculos laterais e o tubérculo central. Lembrando que em mulheres os tubérculos labiais eles são mais projetados e definidos do que nos homens. Por isso que a gente observa que os tubérculos em si, eles basicamente são almofadinhas. O lábio ele precisa ter um selamento labial específico para que a gente consiga resultados previsíveis e também naturais. E não fique com o aspecto de um lábio totalmente retilíneo. Em relação ao lábio inferior, nós conseguimos definições dos tubérculos laterais. Tá, um resultado bem interessante. Ainda nós obtivemos delimitações da linha oblíqua do lábio inferior, que é essa marcação de definição, bem como áreas de contorno labial, uma eversão tanto do modíolo dessa região de comissura do lábio e estruturação da linha de marionete, tá? Então foi trabalhada nessa zona lateral também. E também nessa região adjacente do lado lateral. E um resultado natural. As colunas filtrares ela já obtinha bem delimitadas, então nós não trabalhamos na coluna do filtro, e a gente conseguiu um resultado natural, que no pós-imediato já é percebido, bem como uma melhora do sulco lábio-mentual. Quando nós fazemos uma análise da estruturação labial, nós precisamos observar não somente a estrutura do lábio, e sim as regiões adjacentes, como área de possível smoker lines, que são as linhas de código de barra, delimitações tanto laterais como inversão da região da linha de marionete, comissura labial triste, todas as regiões adjacentes, e não trabalhando somente na estrutura labial. Por isso que essa relevância entre nariz, lábios e mento, e a composição tanto de terço médio como de terço inferior da face, elas estão ligeiramente interligadas, porque uma área faz parte do conjunto também de associações com as demais, tá? E muitas vezes a gente observa o seguinte em alguns pacientes: poxa, parece que meu narizinho ele tá grande, né? Ele já tem uma estruturação, ele chama mais atenção por ele fazer parte do elemento central da face. Porém, quando você obtém resultados satisfatórios tanto na estrutura dos lábios como na estrutura do mento, automaticamente o nariz ele fica mais imperceptível. Então é você chamar a atenção para pontos certos da face, tirando o foco de determinadas áreas. Então aqui é a fotinho do antes e aqui é a fotinho do pós-imediato, tá? A gente conseguiu um resultado bem interessante. Aqui de vista lateral, a gente observa também uma maior projeção na vista anterior, delimitação da estrutura labial. Observem que essa distância entre os pontos cefalométricos da região do lábio, então bem como do ponto
labrale superior ao estome, do estome ao labrale inferior, as distâncias equivalentes de volumização, elas eram ligeiramente um lábio compondo um lábio mais fino. E no pós-imediato a gente já tem uma exposição mais relevante, tanto da zona do lábio superior como do lábio inferior. Então essa exposição em si da estrutura labial também é muito importante. Agora aqui mostrando alguns casinhos, essa paciente é um caso de rinomodelação, tá, gente? Posteriormente ela também vai realizar o preenchimento labial. Vou mostrar fotinhos de perfil facial que a gente tem uma melhora bem interessante no caso do nariz dela. Um narizinho com uma pontinha invertida, tá? Um narizinho onde a ponta do nariz ligeiramente está para baixo. Lembram-se que a gente comentou anteriormente que essa abertura da fossa piriforme ela aumenta conforme o processo de envelhecimento, automaticamente fazendo com que o nariz fique no sentido inferior. Então a gente observa o seguinte no caso dela, um narizinho com uma pontinha para baixo, tá, ligeiramente para baixo, estruturação do dorso, do osso nasal retilíneo, porém faltando um suporte na região columelar, que é essa base da estrutura do nariz, e também um aspecto de uma melhora da região da pontinha. Já no pós-imediato da paciente foi feito somente com ácido hialurônico, tá, pessoal? A gente observa um resultado bem interessante, olha que legal. Um suporte da região columelar, então da base da columela nasal, uma melhora também da convexidade, da curvatura da asa nasal. Lembrando que rinomodelação é um dos procedimentos mais delicados quando a gente fala sobre intervenções com ácido. Então requer sim uma curva de aprendizado, bem como as demais áreas, lábios também, e todos os demais zonas de preenchimento, a gente precisa respeitar uma curva de aprendizado e sempre buscar mais conhecimento, buscar estudar, buscar conhecer em si o seu paciente, conhecer sobre análise facial, é um conjunto de informações que compõem um planejamento estético adequado para cada caso, ok? Então a gente observa também o seguinte no caso dela, uma pontinha já bem definida, desde a base do ponto columelar até o ponto pronasal, região de supratípe. Uma pontinha já agora exposta, uma pontinha com aspecto feminino, tendo uma angulação, onde esse ângulo nasolabial, ele deve ser em média de 110 graus em mulheres, então a gente já tem uma exposição mais interessante nessa região do ângulo nasolabial. Por isso que essa relevância entre o nariz e o lábio, ela é tão correspondente. Além disso, um dorso retilíneo, basicamente da região do triângulo de Shin, que é essa zona dessa região da pontinha do nariz, tanto ponto supratípico como ponto infratípico e os domos esquerdo e direito, até o ponto náseo. Então nós temos pontos cefalométricos também na região nasal de relevância clínica e estética para que a gente compreenda a estrutura do nariz. Nessa região superior, então nós temos um ângulo que ele é chamado ângulo nasofrontal. Tá? Então a gente teve uma melhora do ângulo nasofrontal como um todo também, atingindo um resultado bem satisfatório em relação à estruturação do nariz. Então observem o seguinte, gente, quando a gente vê o casinho dessa paciente, a gente consegue observar que o narizinho ele chama atenção claramente, a gente consegue um refinamento muito grande da estrutura do nariz. Agora, falta-se projeção, um pouco de projeção na região dos lábios e um pouquinho de avanço da estrutura do mento. O mento dela ele também traciona no sentido inferior. Por isso que o planejamento em si, ele acaba sendo de uma forma contínua e também observando as regiões adjacentes. Se nós observarmos somente o nariz, teve um resultado incrível. Agora, nós podemos claramente associar um pouco de volumização, tanto do lábio superior como do lábio inferior, lábio superior e do lábio inferior no sentido anterior, bem como delimitações na vista frontal da paciente, que ela já possui um aspecto de um lábio mais invertido. Também uma melhora do sulco lábio-mentual,
tá? E também um avanço, principalmente da região central do mento para a região anterior, para a gente conseguir uma simetria e um perfil facial adequado e também esteticamente bonito, tá? Espero que essa dica tenha contribuído a vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um grande abraço a todos.